Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Eu sou a Daniela. Aproveite para se inscrever, compartilhar, curtir o nosso canal e indicar para os seus amigos. Hoje conosco está um empresário do ramo de tecnologia, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigada pela tua presença. Dani, eu que agradeço. Para mim é uma honra ter sido convidado, falar um pouco da empresa, falar um pouco da minha trajetória como empreendedor. E eu espero que a gente tenha um bate-papo muito gostoso, que as pessoas possam aproveitar bastante tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Me diz um pouquinho agora da tua história, de como é que tu chegou na empresa ForWorks Tecnologia e Inovação. Bom, acho que para falar como eu cheguei na empresa, eu vou comentar um pouco sobre quem é o Adriano, né? Eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi saber que eu sempre soube que eu ia trabalhar com tecnologia. Quando era criança, minha mãe queria que eu fosse médico e eu desmaiava só de ver sangue. Até hoje eu não posso doar sangue porque eu desmaio. E então, assim, não era uma trajetória ser médico. Mas quando eu tive o primeiro contato com o computador, eu me apaixonei. E dali para frente eu soube que a parte de TI era a área que eu iria me dedicar na minha vida, né? Como eu soube desde criança, né, que eu gostava muito de tecnologia, eu comecei a me dedicar muito cedo. Comecei a estudar computador, comecei a na época, mexia com Windows e Linux, lia muitos livros e comecei a trabalhar ali muito cedo com a parte de tecnologia, com a parte de suporte técnico, né? E por conta disso eu acabei iniciando a minha carreira nessa área desde então. E o que a tua empresa hoje faz? A ForWorks Tecnologia, ela é uma empresa de 18 anos, então nós já fizemos muitas coisas, a tecnologia vai evoluindo, né? Hoje nós somos uma empresa especializada em entregar produtividade, melhorias de comunicação e principalmente garantir segurança de informação para outras empresas. Então a gente trabalha com soluções, por exemplo, como firewalls, a parte de redes, servidores, soluções como Microsoft 365, que é uma suíte de aplicativos, a parte, por exemplo, de conectividade, VPN, a parte mais de compliance, a parte de segurança, DLP, prevenção contra vazamento de informação, enfim, tudo aquilo que hoje uma empresa pode se sustentar na parte de tecnologia, a gente acaba entrando como um parceiro basicamente de sustentação, basicamente ali de apoio à tecnologia de empresas. E na realidade acaba sendo uma base para o que todas as outras empresas fazem, prestadores de serviço, empresas que vendem produtos, inclusive, porque a gente precisa de segurança, né? O que tu dirias que foi a maior dificuldade ou o maior desafio dessa trajetória que tu teve na tecnologia? Olha, empreender não é fácil, né? Não. Eu diria que, assim, empreender é uma opção de vida e eu acredito que isso é uma coisa que todos os dias a gente levanta e tem a decisão de continuar sendo empreendedor. Então, o mais difícil é você empreender, porque você tem a dificuldade do cliente, a dificuldade do fornecedor, a dificuldade, muitas vezes, do nosso governo, a dificuldade da economia. Então, assim, foram vários momentos durante toda a trajetória, nós tivemos muitos momentos bons, mas alguns momentos também de falta de cliente, de fornecedor que às vezes não entrega aquilo que prometeu, né? Um momento da economia que não está tão bom para o mercado, a inadimplência, que tem certos momentos que acontece. Então, assim, são vários e vários pontos, mas empreender é o grande desafio principal, né? Conseguir fazer uma empresa se manter lucrativa, rentável, isso sem sombra de dúvidas, é o melhor e o pior do mundo do negócio. Isso para todas as empresas, né? Acaba que se desenvolver como empresário no Brasil não é fácil. Me diz uma coisa, e a tua família, como é que influenciou nessa tua trajetória para tu criares a empresa, já que a tua mãe queria que tu fosses médico, certamente ela não queria que tu fosses empresário, né? Sim, a minha mãe sempre me cobrou muito a parte de educação. Ela sempre me apoiou muito para que eu estudasse, então eu tive um apoio do meu pai e da minha mãe em relação aos estudos, né? Mas
acho que o meu maior desafio quanto adolescente foi fazer com que minha mãe deixasse eu trabalhar. Porque eu recebi uma proposta, eu tinha 14 anos, e naquela época era para eu ajudar uma mulher que estava trabalhando na parte de tecnologia de uma empresa que estava abrindo, e eu ia ser um ajudante. E minha mãe não queria de jeito nenhum. E eu tinha tomado minha decisão de começar a trabalhar com aquilo que eu gostava. Ela foi contra a princípio, mas depois de um tempo que eu trabalhava, comecei a ganhar meu dinheiro e ela viu que continuei indo para a escola, não larguei os estudos, ela ficou mais tranquila e dali para frente só teve apoio. Então não posso reclamar porque eu sempre tive um apoio grande da família em relação sempre que juntava o estudo e juntava o trabalho, eles me apoiaram bastante. Ah, fica bem mais fácil, né? Quando a gente tem o apoio dentro de casa para aquilo que a gente escolhe fazer. O que que hoje o teu trabalho significa para ti? A tua empresa, o teu trabalho. Olha, a empresa ela é praticamente um filho, né? Quem tem negócio sabe que a gente acorda já pensando no que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso buscar de mudança. Então, assim, é muito difícil desvincular a parte emocional, a parte sentimental do negócio, apesar de ser necessário, mas é o que sustenta a minha família, é o que me sustenta. A empresa, para mim, hoje, ela é um braço importante, assim como o braço da família, o braço dos estudos, o braço de negócio, ele é, acaba sendo bem forte ali na minha perspectiva, no meu lado no meu gasto energético, digamos assim, né? Então, é muito importante. Certo. Por ser empreendedor, tu tens várias frentes de atividades, né? Conta pra gente um pouquinho de tudo que tu tem feito nessa área de empreendedorismo e o que que tu considera que é mais importante para quem tá começando, para quem tá empreendendo, para quem tem uma empresa pequena que quer alavancar, o que que tu indicarias? Olha, empreender eu vejo muito como uma questão comportamental, né? Eu vejo que existem vários fatores e vários comportamentos que levam uma pessoa a buscar ter um sucesso dentro de uma carreira empreendedora. E definir um deles como principal é muito difícil. Ao longo da minha trajetória, eu acho que a gente vai se adaptando, né? Tem momentos que a gente tem que ser mais tomador de risco, tem momentos que a gente tem que ser mais pé no chão, em alguns momentos a gente tem que socializar e se conectar mais, tem certos momentos que a gente tem que olhar mais a parte de administração, buscar eficiência. Então, eu acho que assim, a junção dos comportamentos é o que faz um grande empreendedor. O que eu poderia dizer para as pessoas que isso mudou muito a minha vida, eu, por ser um grande apaixonado por computadores, eu tenho um lado mais antissocial, digamos assim, menos social. Isso faz com que eu precise trabalhar muito mais a questão de socialização e principalmente a questão do networking, dos contatos. É algo que não é natural para mim. E quando eu comecei a trabalhar isso dentro do meu negócio, as coisas começaram a mudar, porque eu vejo que a parte de comunicação e a parte principalmente das relações entre as pessoas é o que gera o negócio. Então, para mim, isso é o que faz, é um dos grandes pontos dentro do empreendedorismo e dentro de uma administração ali de empresa. Conta um pouquinho do que tu tens feito nessa área. Eu sei que tu tens os Tecos do Vale. Fala aí um Sim, pouquinho pra gente disso. vamos lá. Bom, eu hoje moro em Blumenau, né? Primeiro que eu sou de São Paulo e eu já passei por muitos grupos de networking. Já passei, por exemplo, por BNI, já passei por Rotary, já passei por um grupo Teco, que a gente chama, que é um grupo de empretecos, né? As pessoas que fizeram empretec lá em São Paulo. Chegando aqui em Blumenau, eu vi que não existia um grupo de empretecos, né? Dessas pessoas que fizeram ali o seminário, e aí eu comecei essa iniciativa aqui. É um grupo basicamente para juntar pessoas, empreendedores e pessoas que fizeram o seminário, mas também participo da CDL, já tive algum contato com a AMP aqui de Blumenau. Quando eu estava em São Paulo, tive um contato com o pessoal da Associação Comercial de São Paulo, que é o pessoal que tem lá o impostômetro ali na região central.
Então, eu imagino assim, o associativismo e os grupos de relação que possam fomentar conexões, eles devem ser levados como obrigatórios para quem tem negócio. E eu acabei trazendo isso para cá e acabo incentivando muito as pessoas para que elas façam conexões, para que elas tomem café com as outras, para que elas almocem, para que elas façam as visitas, porque é dali que as pessoas se conhecem, é dali que no fundo começa a existir uma confiança para que no final das contas gere um negócio. Então eu sou quase que um grande apoiador e um grande incentivador de relações humanas, né? Apesar de ser um grande operador de máquinas, mas eu vejo que a relação humana ela é um dos pontos mais importantes dentro do negócio. Tu vê, eu sou de Blumenau, né? Nascida e criada aqui. Quando morei fora, voltei, enfim, várias vezes. Quando eu fui para a área do empreendedorismo, eu também busquei no associativismo muito forte que tem aqui na nossa região, apoio, né? Esse suporte, esse início. Mas a gente também vê o seguinte, que nós somos da área de serviço, né? Então a gente fica pensando assim, o serviço certamente precisa do networking. Mas para aquele empresário que é dono da loja, que é dono da padaria, eu acredito que o empreendedorismo tem muito mais dificuldade do que a área de serviço, que a gente acaba conseguindo um certo resultado nessa parte do networking, né? O que tu dirias que são os erros mais comuns que tu visualizasse nessas empresas que tu trabalhas, com quem tu trabalhou, erros que as pessoas cometem ao iniciar a sua carreira no empreendedorismo, né? Começar a sua própria jornada com a sua empresa. O que tu dirias? Olha, para mim o principal ponto, né, como uma pessoa que gosta muito de exatas, a empresa ela nasce, o CNPJ nasce com uma única função, que é gerar lucro. A empresa precisa gerar lucro, ponto. A não ser que ela seja uma empresa sem fins lucrativos, o que não é o caso dos empreendedores, os autônomos, né? E a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é controlar os seus números, é controlar suas compras, é controlar quanto que ela fatura e principalmente quanto que ela está lucrando. Porque, independente do negócio, se a pessoa não está lucrando, ela não está conseguindo entregar o objetivo principal da empresa, que é gerar o lucro. Então, para mim, o principal erro hoje de um empresário, um empreendedor que está começando, é não olhar para a parte principalmente financeira, a parte de DREs, a parte de fluxo de caixa. As pessoas muitas vezes começam por um sonho e acham que por conta daquele sonho o negócio tem que dar certo. E deixa de olhar o básico do básico, que é de repente a operação, o financeiro e eventualmente se ela está ou não ganhando dinheiro. Né? Eu já cansei de ver pessoas que estão há 6 meses, às vezes 1 ano empreendendo e não sabe se elas estão ou não tendo lucro. Então é assustador. Acho que esse é o primeiro ponto que eu vejo de erro e é olhar o financeiro. Não tem... Tu sabes que isso é um ponto bem interessante, porque não importa de que área seja as pessoas que eu convidei para cá, todas elas, quando a gente chega na parte do quais são os problemas de empreender, todo mundo, sem exceção, aponta para a gestão. Se você não faz a gestão, o controle dos números, né? Então, isso é um fator fundamental para que a empresa saia do primeiro degrau. Ela consegue começar a trabalhar sem isso, mas ela não consegue prosperar sem isso, né? E aí vem um outro caminho agora, além da gestão, e a gente precisa principalmente começar a lidar com a parte de tecnologia, que está vindo muito forte. Como é que tu enxergas a evolução do empreendedorismo dentro dessa era de IA, onde muita coisa vai ser substituída muito em breve? Como é que tu vê isso? Olha, primeiro que é a primeira vez durante toda a minha trajetória que eu tenho um frio na barriga com alguma coisa nova, né? E a IA, ela me trouxe um frio na barriga, tanto de curiosidade quanto de fato querer saber o que está por vir, né? Eu gosto muito de IA, eu estudo muito, todo dia eu leio, todo dia eu me atualizo. E eu penso assim, a tecnologia,
em determinado momento, né, do mundo, ela passou a ser obrigatoriedade dentro das empresas. Uma empresa sem tecnologia, ela não é competitiva, ela não consegue entrar no mercado. Ou ela vai entrar até um certo ponto e a concorrência vai acabar com ela. E eu vejo a mesma coisa com a IA. A IA entrou, na verdade a IA já existe há muito tempo, o que apareceu agora são as nossas linguagens generativas, e elas trouxeram a mente do computador. Conseguiram pegar a mente humana, colocar dentro de uma máquina e essa mente começa a escutar e a falar. Então, basicamente, você consegue pedir tudo para essa máquina, porque ela te entende. Então, o que você pode fazer com isso, o céu é o limite, tem muitas e muitas aplicações, mas, assim como a tecnologia em um determinado momento passou a ser obrigatória dentro da empresa, a IA também vai passar a ser. Então, eu vejo que a IA, ela sim, existe uma ameaça de começar a tomar alguns cargos, tomar de fato, tirar mesmo algumas profissões, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, como grande parte da nossa sociedade, grande parte das nossas... da humanidade, as grandes crises humanitárias, nós vamos nos adaptar. Então, a IA, ela tem um potencial muito grande de tirar, mas ao mesmo tempo de dar uma coisa que a gente ainda não sabe o que é. A gente ainda está para ver o que vai acontecer. Então, nosso nível de produtividade vai crescer demais. E eu vejo ela, ao mesmo tempo, como uma oportunidade gigantesca, desde que as pessoas e as empresas comecem a olhar para ela de uma forma séria, né? E vejam as aplicações que ela passa a ter e passa a poder entregar, né? Tem muita coisa, tem muito. Posso dizer, hoje à tarde eu estava falando com um cunhado que é advogado e eu comecei a pegar alguns contratos que ele ficava ali analisando a tarde inteira e comecei a jogar para a AI, fazer umas perguntas e ele ficou espantado com o que a AI pode fazer. Inclusive, assim, um teste besta que eu fiz, peguei um contrato básico de CLT, coloquei algumas informações que a própria CLT não permitiria que o contrato tivesse e pedi para ela analisar. E ela me disse exatamente os pontos que a CLT não previa e quais eram os riscos. Então, assim, tem muita coisa para se aprender e para se usar dentro de oportunidade de IA. Eu tenho certeza que a gente vai ter assim, grandes mudanças muito boas, e para quem abraçar isso vai ser um mar de oportunidades. A IA, ela realmente a gente está num momento que equivale ao momento da Revolução Industrial, onde as pessoas foram em massa substituídas pelas máquinas, né? E eu acho que, inclusive, a gente vai ver isso não só com a IA no computador, mas também com a IA gerando outras opções dentro de um robô mesmo, né? Como é que tu vê essa transição agora e que cargos tu vê mais inicialmente que podem ser aproveitados? Tá. Bom, primeiro, realmente, nós estamos numa virada de chave tão forte quanto a Revolução Industrial. Eu imagino que vai gerar um impacto muito maior. E sobre a IA, o que é importante, acho que as pessoas elas têm que saber. Nós estamos falando do IA a todo momento, né? IA basicamente é inteligência artificial. A inteligência é você pegar algo do mundo, colocar dentro da tua mente, trabalhar aquilo lá e entregar para o mundo de alguma forma. É você usar o teu conhecimento, a tua memória para entregar ao mundo. E basicamente o que a gente conseguiu agora foi fazer essa abstração da mente humana para o computador e fazer com que o computador pense e responda e fale, escreva exatamente como um humano. E eu consigo também fazer perguntas e receber as respostas dele usando essa mente do computador. Isso é o que a gente tem usado de IA, que na verdade são as nossas linguagens generativas. Qualquer informação de texto que nós informamos, que a gente passe para a IA hoje, ela tem um banco de memória do tamanho da internet. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, a IA ela é muito mais inteligente do que qualquer pessoa. Então, assim, nós já temos as aplicações só por isso. Porque até, inclusive, como ela tem
acesso a tudo, ela tem acesso a todas as produções de todo mundo. Exato. Tudo que foi produzido de inteligência até hoje, ela tem acesso. Exatamente. Inclusive, por exemplo, vídeos no YouTube, né? Imagina quantos vídeos não existem hoje de tudo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de como consertar uma máquina de lavar, né? Tem gente que assiste vídeo de como que eu faço para passar uma fase dentro de um jogo. A IA sabe de tudo isso, né? E então ela de fato tem uma mente muito mais inteligente do que qualquer pessoa. Agora, as aplicações disso e como que eu vejo o futuro? Ok, conseguimos criar um cérebro, conseguimos criar uma mente computacional que consegue escutar, pensar e responder. Agora a gente começa a criar os outros membros do corpo humano, os outros sentidos, né? Um sentido importantíssimo, a visão. Qual é um dos pontos que o Google está trabalhando, o OpenAI está trabalhando? É fazer com que o computador receba uma imagem, seja de um óculos, seja de uma câmera, e ele consiga entender o que ele está visualizando e pensar e trabalhar aquilo que ele está observando para dar alguma resposta ou fazer alguma coisa. Só de você criar a visão computacional e entregar para essa mente que já existe, você já dá mais um salto. Próximo passo, criar a parte mecânica, a parte dos braços ou alguma coisa, alguma questão que consiga levantar, andar, segurar. Isso eles já estão fazendo também, Já né? estão Tem várias fazendo. empresas já Exato. gerando a parte mecânica do robô, né? Tanto que a gente brincou que aqui em Balneário teve um vídeo esses dias do robozinho turista, né? Exato. Então, assim, o que eu penso que seria o mais complexo, que é a questão da mentalidade, a mente humana, já existe. Agora a gente está começando a acoplar o resto. E por que existe um salto muito grande em relação ao que a gente tinha antes? Antes a gente também conseguia criar os robôs que conseguiam andar e fazer algumas ações. Mas a grande diferença é que antes a gente precisava desenvolver em linguagem computacional, eu precisava ensinar para esse robô o que ele precisava fazer. Agora, eu peço para ele falando uma linguagem natural, usando o Se nosso você português. falasse com uma criança. Exato. Eu chego para esse robô e falo, robô, hoje você vai limpar a casa. Ele sabe o que é limpar a casa, ele sabe que é pegar uma vassoura, ele sabe que é pegar um rodo, que é passar pano. Robô, agora eu quero que você senta aqui e você vai me ajudar a redigir um texto. Robô, eu quero que agora você vai passear com um cachorro. Então, uma vez que a máquina consegue entender e aplicar o que nós falamos, eu não preciso dessa interface computacional de desenvolvimento, programação. Porque ela aprende com o que ela vai aprendendo. Exatamente. Né? E aí entra um outro problema nisso. Que parâmetros estão sendo colocados? Porque assim, quando você educa um ser humano, uma das linhas de educação é a de caráter, que a gente chama de espiritual também, né? O robô, a gente não está dando esses parâmetros. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, mentir está errado, para conseguir o que você quer, enfim, né? Você fazer algumas coisas faz parte alguns limites fazem parte da moral humana, né? Então, como é que isso vai ser trabalhado em relação à IA? Tens alguma ideia disso? Olha, eu diria que trabalhar a moral da IA é muito mais fácil do que trabalhar a moral humana. A moral humana é subjetiva. A ética, muitas vezes, por mais que as pessoas tentem controlar, ela passa por meios subjetivos. A educação, ela passa por meios subjetivos. Então, assim, não é à toa que nós temos ainda hoje brigas, conflitos, guerras religiosas, porque certas questões são subjetivas, cada um enxerga de uma forma. A máquina, ela é exata. Então, se você dá um comando que, olha, você vai fazer isso, ela tende a obedecer aquele limite. Então, assim como as pessoas elas têm crises pela questão subjetiva, em algum momento eu acredito sim que a máquina possa ter. Mas eu não acho que a máquina vai deixar de ter, ela vai ter algo muito mais complexo do que a própria crise subjetiva da humanidade, né? Hoje nós não somos parâmetros para as máquinas em relação a... Não, claro que não, com certeza. A gente ainda tem um caminho de evolução gigante. Mas quando eu falo assim de parâmetros para IA, é porque a gente tem visto,
notícias, que a gente não sabe se é verdade, porque eu não estou inserida nessa área de tecnologia de inteligência artificial, mas a gente vê muita notícia no sentido de que a própria IA tem criado linguagens que acabam ficando entre elas, comandos que são para burlar alguma norma que foi dada pelo programador. Então, assim, isso é uma preocupação, né? Porque você olha e você fica em que pé que isso vai chegar, né? Como é que a gente vai lidar com isso depois? Olha, eu penso que a inteligência artificial ela é uma abstração da inteligência humana. A humanidade ela vai criar sempre artifícios de controlar essa inteligência. Então, a ideia é que esses artifícios existam. Eu vou dar um exemplo aqui. A internet, todos os sites, a internet roda em cima de um protocolo chamado DNS. Se esse protocolo ele para de funcionar, a internet do mundo todo para de funcionar. Então, assim, é também algo extremamente crítico. Dá para fazer isso acontecer? Dá, só que existem chaves, cada país controla suas determinadas chaves. Então, assim, é mais ou menos o que eu acredito que vai acontecer na IA assim que a gente conseguir criar monstros. Esses monstros, eles vão ter que ter chaves e vão ter que ser controlados, né? Então, esses monstros, teoricamente, eles já existem, mas ainda não têm autonomia. Eles estão dentro de computadores, eles não têm os braços, eles não têm as pernas, eles não conseguem tomar decisões dentro de sistemas, né? Então, você não pode pegar e falar assim, o chat GPT vai invadir um sistema, porque ele não tem acesso ainda a outros sistemas. Mas o que eu penso é, as pessoas, né, quem está por trás de tudo isso vai criar essas chaves, vai criar esses sistemas de controle para que isso não saia do, assim, não saia do padrão, não saia do, Não se perca não se perca. completamente. Exato, porque pode acontecer, eu acredito que pode, existe potencial para, né, o que criamos, o que a humanidade criou com o que a gente enxerga hoje, tem um potencial de tomar praticamente algumas decisões sozinho, se esse for o objetivo da IA. E esse é um grande ponto, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se em algum momento os detentores vão começar a deixar a autonomia na mão da IA. E eu imagino que sim. Eu imagino que vai chegar um tempo que nós é que vamos trabalhar para a IA. Os cargos de C-Level, por exemplo, eles vão quase deixar de existir ou eles vão passar, ou eles vão mudar. Eles vão ser cargos mais de questão de socialização, de relacionamento e menos de decisão. Mais relacionamentos interpessoais e Exato. menos a decisão analítica, né? Exato. A analítica vai vir da IA para que então os gestores possam tomar essa decisão. Vamos voltar um pouquinho para o que a tua empresa faz hoje, né? O que ela resolve de problemas dentro das empresas? Porque eu tenho uma empresa de serviço, eu estou sempre em busca de o que eu posso melhorar no meu serviço, né? Então, com isso veio o BI, veio os sistemas ERP que são mais autônomos, informações que vêm por e-mail que já são computadas automaticamente, isso tudo já está andando, né? O que mais que uma empresa, seja de serviço, seja de produto mesmo, o que a tua empresa pode ajudar a melhorar os processos? Tá. As empresas muitas vezes passam por momentos e dependendo dos momentos que elas estão, elas precisam de uma estrutura, principalmente uma estrutura de tecnologia. Então, olha, eu vou abrir uma empresa. Você vai precisar de um e-mail, você vai precisar, de repente, de uma agenda, mas você não vai precisar de um sistema de comunicação de equipes, porque você abriu uma empresa, de repente, você é sozinho, tem mais um ou dois sócios. Aí a sua empresa cresce. Você precisa se preocupar com algumas outras coisas. Eu estou com 10 funcionários. Bom, eu preciso, de repente, fazer com que essas pessoas se falem. Elas têm que ter uma comunicação melhor. Eu preciso fazer com que essas agendas estejam interligadas. Eu preciso fazer com que o acesso dos arquivos da empresa seja simples e fácil para todo mundo. Então, assim, a gente entra nessas questões, nesses momentos que as empresas estão se estruturando e se remodelando remodelando na área técnica. Então, vou dar um outro momento. A empresa cresceu, expandiu ainda mais, ela começa a olhar para a segurança de informação, porque ela tem fornecedores, de repente ela está passando por uma ISO,
ela sofre alguma regulamentação, seja do Banco Central, seja de uma Anbima, seja de um órgão competente, então ela precisa trazer umas políticas de segurança de informação e precisa de ferramentas. Então, de maneira geral, nós entramos nesses momentos e a gente ajuda a empresa em 3 grandes pilares, né? O primeiro é produtividade, é fazer mais com menos, né? É trabalhar, é conseguir entregar mais resultado com aquilo que eu tenho. O segundo grande pilar é comunicação, e a comunicação ela é a comunicação assim, de onde eu estiver, com quem eu precisar falar, então todos os serviços para que isso aconteça. E o terceiro grande pilar é segurança de informação, que hoje nós temos a própria LGPD já tange em relação à segurança de informação pessoal, mas assim, nós temos a questão de segurança de informação de projetos internos, segurança de informação de dados sensíveis, né, a parte de segurança de informação interna mesmo. Olha, eu tenho uma área financeira de RH e eu não posso fazer com que a minha área comercial veja as planilhas de RH. Então, nós somos uma empresa que a gente tem soluções para melhorar e fazer com que os nossos clientes busquem ainda mais sempre a melhoria contínua através de produtividade, comunicação e segurança, né? As soluções para isso são várias, né? A gente tem, por exemplo, o Microsoft 365, o Google Workspace, soluções de firewall, soluções, por exemplo, de sistemas. Muitas vezes a gente entra como consultoria de implementação de sistemas, mas o ponto principal nós ajudamos as empresas a colocar a tecnologia como um diferencial competitivo dentro delas. Esse é o nosso principal objetivo, é entregar valor usando a tecnologia. Entendi. E ainda com isso, vendo as empresas, porque eu também trabalho com empresas de segmentos bastante diversos, a gente vê que às vezes a empresa, quando o empresário não tem alguém que o oriente, ele acaba contratando sistemas e ferramentas diversas, né, que não interagem. Então a gente vê em muitas empresas, pequenas e grandes, né, que o ERP tem uma funcionalidade, o CRM tem outra, nada integra com coisa nenhuma. Para quem não sabe aqui, ERP é o sistema que faz toda a gestão da empresa. Então, emissão de nota fiscal, controle do financeiro e mais um tanto de coisas, né? O CRM é o que a gente já conversou com alguns outros convidados que são da área de vendas, é o sistema que controla as demandas de vendas, contatos, leads, etc, né? A tua empresa ajuda, então, as empresas a organizarem isso também, porque é difícil, assim, cada computador tem um arquivo. Como é que a gente bota isso em rede? Como é que a gente faz essa rede ser segura, né? O que é botar em rede? É eu ter uma pasta que todo mundo tem o seu acesso, mas que está restrito para esse setor ou para aquele setor, né? Então, isso é importante explicar, porque o empresário, principalmente os pequenos, eles não têm noção de o que as ferramentas de tecnologia, a gente ainda nem está falando de tecnologia simples, podem fazer por eles. Não é o intuito de uma consultoria como a tua e a minha reduzir o número de funcionários, não é esse o intuito. Mas às vezes a gente chega numa empresa e tem 3, 4 pessoas executando a mesma tarefa em planilhas diferentes, com os mesmos dados. Isso é uma perda de tempo gigantesca para a empresa. Perde dinheiro, perde produtividade e ainda a possibilidade de erro aumenta grotescamente. Por quê? Porque quando tem várias pessoas digitando, tocou o telefone, a pessoa parou, ela digita errado, na seguinte pulou uma linha, não copiou certo. Então, assim, isso realmente é fundamental para as empresas. E aí, eu vou para uma outra questão. Trabalhando com as empresas, o que tu enxergas que é o maior desafio de lidar com pessoas nesse mercado de tecnologia? Bom, vamos lá. A parte de sistemas, né? O sistema ele precisa te entregar produtividade. Ele precisa te entregar alguma coisa.
né? Senão não existe, senão não tem o porquê você ter um sistema dentro da tua empresa. É muito comum, sim, em as empresas terem um ERP olhando, de repente, para uma parte mais de processos e financeiro, um CRM para a parte comercial, de repente um sistema de chamados para a parte de operação. Enfim, tem vários sistemas que são muito bons em algumas áreas. Nem todos eles se integram, mas a questão é, será que houve uma análise para eu entender se aquele sistema de fato vai gerar uma produtividade, ele vai se adequar aos meus processos ou eu vou me adequar ao processo do sistema e seja qual for o caminho, vai me gerar uma evolução dentro do meu processo? A gente acaba vendo, às vezes, empresas que contratam mais uma pessoa para alimentar o sistema. Isso é Uhum, grotesco de erro, porque o sistema ele vem para você ter controle e não ter que digitar mais uma vez alguma coisa, né? sim. Vou dizer uma coisa que pode assustar, mas, pessoal, não acreditem em tudo que as empresas de sistema falam para vocês. Porque isso, na hora da venda, eles dizem que resolve tudo. Mas, muitas vezes, assim, o processo que o vendedor está dizendo que seria um processo fantástico, não serve para você. Ou, de repente, é um processo que não funciona de acordo com algum outro sistema que você use, enfim. Então, por isso que é importante, antes de uma contratação de sistema, você colocar uma interface, alguém que esteja olhando o teu processo e que tenha conhecimento técnico, para avaliar se aquilo vai gerar ou não um ganho. Ah, mas eu já tenho sistemas. Ok, vamos olhar, vamos entender o processo que está rodando, vamos entender o que você precisa e ver se existe uma forma de você ganhar produtividade, que esse é um grande pilar que a gente comentou, que é importante. É, e tudo bem se você tiver 2, 3, 4 sistemas que são especialistas, desde que na somatória deles você esteja ganhando, né? E não que você esteja refém, que você esteja precisando colocar mais gente, mais braços só para alimentar a informação, que é um outro grande problema, né? Sistemas que estão sendo bombardeados de informação e aí você acaba nem olhando essas informações, né? Então, é, é importante o sistema, mas nem sempre só o fato de você ter sistemas e mais sistemas vai fazer com que você resolva o que você precisa. Adriano, e o que tu dirias para alguém que está começando nessa área de tecnologia, que está começando a empreender nessa área, um jovem, por que lado ele pode começar? Um livro que ele pode ler que vai ser interessante para ele utilizar nessa área de tecnologia? Livro, se eu falar um livro hoje, daqui 20 dias, provavelmente ele já esteja ultrapassado. Então, livros, a gente não costuma recomendar muito na parte de TI, porque eles acabam virando datados. Mas eu vejo mais como uma questão comportamental, né? É importantíssimo que qualquer pessoa que pense em ir para essa área, ela saiba que ela vai precisar estudar todo dia um pouco, para o resto da vida. Não, não necessariamente no dia, mas ela vai precisar estudar na semana, ela vai ter que se atualizar, porque muda toda hora, e muda mesmo, assim como a nossa legislação muda todos os dias, a tecnologia também. Com a IA, ainda mais agora, a gente vai ter mudanças. Toda semana sai uma atualização de uma IA nova. E nessas atualizações saem, assim, funcionalidades que a gente já não conhecia. Então, o principal ponto saiba que você precisa gostar de estudar. E não é gostar de estudar, de se enfiar em livro, mas se interessar pelo assunto. Pesquisar na internet, participar, de repente, de fóruns, ver... Tem muito curso online hoje, muito bacana. Tem muita gente que tem, assim, influencers no Instagram que costumam falar de determinados assuntos, né? A tecnologia hoje ela tem muitas áreas. Você tem áreas, assim, desde a parte de hardware, a parte de IoT, a parte de sustentação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento, enfim. De repente, entender um pouco dessas áreas é importante também, para que a pessoa saiba um dos caminhos, mas assim, estude, analise, faça algum curso, né? Tenta desenvolver alguma coisa, desenvolva com uma linguagem de programação, que isso
por mais que hoje a IA ajude muito, né? Hoje você tem IAs que já fazem muitos sistemas prontos, mas você está desenvolvendo a tua mentalidade, você está desenvolvendo a sua análise técnica, digamos assim, o seu... Enfim, só não dá para ir para a tecnologia a pessoa que pensa que vai estudar alguma coisa e depois vai parar por aí. Não tem como, né? Essa pessoa vai ficar para trás, vai ficar datada e o mercado vai engolir, né? Que o pessoal os mais novos aí estão vindo, vão estudar e vão acabar se aprimorando mais. Em que área hoje que a gente consegue ficar sem estudar, sem se É atualizar? verdade. É difícil, até o padeiro, né? Vai ter cada dia uma fórmula de pão novo, Uhum. porque tem alguém que é vegano, que é sem glúten, que é sem lactose, os caras têm que trabalhar todo dia. Eu não vejo uma área que a gente consiga atuar sem estar se atualizando todos os dias. É, falando de vida, tu entendes que tu já encontrasse o teu propósito de vida? Que tu já estás no caminho de executar aquilo que tu achas que tu viesse para fazer? Olha, eu estou há 18 anos com a empresa e eu tenho a grande paixão da tecnologia. Então, eu entendo que sim, né? Eu acho que propósito é uma palavra muito forte para a gente usar. Eu não acho que a pessoa tem que se agarrar num propósito imaginando que ele vai ser enterrado com aquele propósito. Eu acho que a pessoa tem que aceitar e gostar daquilo que ela faz. E eu gosto muito do que eu faço, né? Eu tenho amor pelo que eu faço, eu tenho amor ao meu negócio, à minha empresa. Eu gosto muito de entrar em projeto, entregar aquilo que a gente promete, aquilo que a gente conversa com os clientes. Então, para mim, isso me gera uma satisfação. É o que faz eu acordar todos os dias e falar assim, eu quero continuar empreendendo mesmo com todos os riscos e dificuldades. Se isso for propósito, sim, o meu propósito está definido, né? Mas eu também não posso escrever isso na pedra. Pode ser que daqui 5, 10, 20, 30 anos as coisas mudem e eu queira fazer alguma outra coisa. E para mim está tudo bem, né? Acho que o mais importante é eu estar feliz com aquilo que eu faço. E isso eu estou, né? Eu gosto bastante e não tenho um pingo de dúvidas. E me diz, na tua carreira, tu já tens quase 20 anos de tempo aí de trabalho, o que que hoje ainda te causa receio, medo e o que que ainda te desafia a ir para frente? Olha, algumas coisas eu faço naturalmente, né? Eu sou muito bom com números, controles financeiros, né? Sou eu ainda que faço dentro da empresa. A parte técnica, apesar da gente ter equipe, muitas vezes eu me meto e eu acabo acompanhando, mas como um bom garoto de tecnologia e a maioria deles, eu tenho um lado que me desafia muito, que é o lado social. É o lado de relacionamento. É uma coisa que, assim, eu aprendi que eu preciso me desenvolver. E eu faço isso há anos e todo dia eu me coloco em desafio em relação não só a conversar, mas, assim, conhecer pessoas novas, me relacionar com pessoas novas, participar de grupos de contato, de networking, conversar com as pessoas, tomar café. Tem eu tenho dificuldade às vezes em vendas, né? A venda para mim acontece naturalmente, mas é uma coisa que não é natural para mim. É uma coisa que eu preciso trabalhar bastante, né? Diferente, por exemplo, de quem tem um perfil mais de vendedor, que muitas vezes gosta de falar, gosta de vender. Eu me esforço muito. É algo que me Eu gera. te entendo perfeitamente, porque quando a gente fala de pessoas que são meio nerds, nesse caso, né? É aquele dia que tu tem vontade de sentar na frente do computador e não falar com ninguém, Uhum. né? Eu também tenho um pouco disso. Eu sou muito expansiva, mas também tive que desenvolver essa partezinha da venda. E é uma coisa que a gente está sempre em busca. Adriano, que conselho tu darias para o Adriano de 20 anos atrás? Olha, eu acho que o conselho é um pouco do que eu acabei de comentar sobre a questão social. Eu gostaria de ter me desenvolvido mais ainda a questão social há 20 anos atrás. É, de repente, óbvio, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estudei muito parte técnica há 20 anos, que hoje não é mais necessário.
Então, de repente, se eu estivesse na rua conhecendo gente, tomando café, é, poderia ter sido, algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas a gente não sabe, né? Olhar para trás é difícil. Eu acredito que se fosse para dar um conselho hoje para uma pessoa mais nova, seria esse. Mas eu não mudaria nada do meu passado, até porque o meu hoje seria diferente. Então, Sim. E eu fiquei aqui pensando no meu passado, em quando eu falei que eu gosto de ficar sentada no computador sem falar com ninguém, daí eu vou ter muitas pessoas que me conhecem da vida inteira e vão dizer: Imagina, a Dani conversa até na fila do mercado. Eu disse, é verdade, mas não necessariamente para trabalho, né? Então a gente tem esse desafio de transformar a espontaneidade em foco de buscar captação de cliente, de fazer o direcionamento disso para o trabalho, né? É um desafio, uhum, não é uma coisa natural. Eu não, aprendi também a fazer o link de uma coisa com a outra. Sempre conversei com todo mundo, mas nunca necessariamente fazendo o link com o trabalho. O empreendedorismo acaba levando a gente a fazer isso, né? E pode falar. eu ia comentar, o, é muito difícil, como eu comentei, é muito difícil eu ter essa questão social, né? Não é natural para mim. Então, o que não é natural, eu acredito que a gente precisa desenvolver. E muitas vezes eu busquei alguns desenvolvimentos que fugiam um pouco do padrão. Então, assim, há cerca acho que de uns mais de 10 anos, eu fui fazer um curso de oratória, né? Curso assim de meses, com treinamento, quase era um curso quase que teatral. E para mim era muito Importante, difícil, bastante importante. muito difícil. Eu, imagina, eu sentia vergonha de algumas coisas, eu era bem tímido, né? Eu me colocava às vezes em algumas reuniões onde eu ia fazer uma palestra e eu tinha bastante Isso. receio, mas eu me desafiava de propósito mesmo para que eu tentasse me estimular, né? Se desafiar é Me fundamental, né? Você não desafiar, ficar no mesmo de todo dia, né? Se exato. manter no mesmo copinho. E uma das coisas que eu fiz também que poucas pessoas sabem é que eu fui para o circo. Eu fiz circo, eu acredito que Nossa, uns 3 anos. Foi uma das maiores experiências e melhores da minha vida, porque junta duas coisas que eu teoricamente gosto. Uma delas é a parte de exercício físico, e a outra é o desenvolvimento da questão de social, questão de apresentação. E foi assim maravilhoso. muito Foi legal. muito bacana. E também foi uma forma de eu me jogar no meio da fogueira, entre aspas, de olha, você vai ter que se apresentar no meio de um monte de gente. Né? Óbvio que tinha a questão do exercício, que para mim é também uma questão que eu gosto O que bastante. que tu fazias no circo? Eu gostava muito da parte de acrobacia do solo, parte de mortais e tudo mais, a cama elástica, que também entra a parte de acrobacia, e brincava com malabares, parte de Olhando tecido. pra ti, eu jamais diria. Sim, as pessoas não têm ideia. Sem sombra de dúvida, não diria que tu estavas nisso nunca. Eu sempre gostei. Já de criança eu achava muito bacana os movimentos acrobáticos. Eu olhava, por exemplo, a ginástica olímpica, eu já achava muito legal, né? Acredito que se tivesse ido para a ginástica olímpica desde criança, eu poderia ter tido até uma carreira nisso. Mas não tinha um pingo de coragem e nem. Aí também entra um pouco da motivação da família, enfim. Mas o circo eu já fui fazer velho, né? Já tinha mais de 30 anos, e foi fantástico. Foi uma experiência muito boa. Adriano, e agora um recado final. O que que tu gostarias de deixar aí pra mídia, pra... Olha, primeiro eu gostaria de pedir para o pessoal seguir a gente no Instagram, né? @4workstecnologia, 4workstecnologia. E, bom, eu acredito muito na questão de você trabalhar com aquilo que você gosta, independente do que seja, né? Eu acho que eu tenho um amor pela tecnologia, eu sempre soube que era que eu queria exercer, mas eu penso que as pessoas, elas conseguem entregar mais fazendo aquilo que elas têm um carinho maior por fazer. Óbvio que trabalho é trabalho, né? A gente levantar da cama cedo e trabalhar, enfim, tem problemas, a gente sabe que desgasta, mas é muito mais fácil, é muito mais leve quando a gente sabe que nós estamos atuando com aquilo que a gente gosta. Então, acho que esse é um grande ponto, né?
E para os empreendedores, para quem busca de repente empreender, antes de empreender, analise, planeje, veja se é aquilo de fato que vai te gerar uma renda. Eu acho que as pessoas elas precisam planejar um pouquinho, olhar um pouquinho e se de repente experimentar, mas experimentar com consciência. Não, não sou daquele tipo que indicaria as pessoas meterem a cara para fazer alguma coisa. Eu acho que é muito importante as pessoas analisarem, verem o risco que elas vão correr e aí sim tomar um risco calculado. Então esse é um grande ponto que eu gostaria de deixar claro, porque faz parte da minha essência, né? Tomar riscos mais calculados ao invés de tomar um risco tão grande. Excelente, Adriano. Queria te agradecer pela tua companhia de hoje. Foi maravilhosa a nossa conversa, muito boa. Quem sabe fazemos até um segundo episódio disso, porque a IA ainda tem muito para oferecer. E nós ficamos por aqui hoje com mais um episódio do nosso Café de Quinta. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até a breve.